números bons esse ano, mas eu estou olhando mais 2023. Independente de quem seja, né, o novo ministro da Economia, se será Paulo Guedes, né, caso de uma vitória de Jair Bolsonaro, ou quem vier, caso seja uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, qual será o ministro da Economia? Quais são os desafios domésticos que você acredita que nós teremos ali realmente nessa cartilha a ser cumprida para 2023, para que a gente realmente consiga ter, né, uma sequência desse crescimento, que ano passado foi um PIB de 4,6%, se eu não estiver errada, esse ano tem essa perspectiva que possa chegar, algumas casas até em 3%, apesar do governo falar em 2,7%, mas enfim, quais desafios domésticos nós teremos pela frente? Primeiro o 4,6% que você colocou, a gente está considerando herança estatística. Sim. Herança estatística é aquela coisa, a partir, se eu tirar a herança estatística, o ano passado nós crescemos 1,3%. Então não foi lá essas coisas. Esse ano está muito melhor porque eu estou com crescimento anabolizado. Para sair do lugar comum, mas vamos entrar no lugar comum no começo. O que a gente espera? Uma reforma administrativa e uma reforma tributária. É o que você precisa ter. Mas o que é urgência, urgentíssima, para falar como com um cara do Congresso? A dívida pública precisa ter algum arcabouço de retidão fiscal. Porque senão você já acaba... nós não vamos ter nem paciência dos 100 dias de lua de mel com o governo. Se o governo não mostrar ao que veio em relação à dívida pública, você não vai ter nem essa lua de mel de 100 dias. Depois aí, tudo bem, você vai tentar fazer mais, continuar com a reforma administrativa, continuar com a reforma tributária, que não vai ser fácil. Não adianta incluir só PIS, COFINS, tem que incluir ICMS mesmo e fazer um EVA, o Imposto de Valor Agregado. Isso são as reformas que a gente precisa mais. E dar uma sustentabilidade para o crescimento econômico, que nem nós falamos ontem, de forma a aumentar a produtividade total dos fatores. Produtividade total dos fatores, aí a gente começa a pensar no crescimento de longo prazo, que é o quê? Na educação. Ou seja, eu ainda não estou vendo candidatos falar que vai investir muito mais em educação no ensino básico. Só que não só ensino básico, além de... mas eu preciso mais dinheiro na educação. Isso é uma falácia. O Brasil é o que mais investe em educação em percentual do PIB. São quase 6% do PIB. Só que a gente investe muito mais em universidade do que no ensino básico. Ninguém está falando que é contra a educação. Todos na universidade. Não, todos pela educação. Então, infelizmente, Paula, que nem nós comentamos ontem, isso é uma coisa do governo, uma política do governo que precisa ser endereçada. No curto prazo, só recapitulando, reforma tributária, reforma administrativa seria o ponto. E a parte do arcabouço fiscal. No longo prazo, cuidar da educação e da produtividade total dos fatores. O que eu quero dizer educação? Colocar mais dinheiro, não mais dinheiro como um todo, mas transferir dinheiro das universidades para o ensino básico. Isso é crucial. E cuidar mais do saneamento básico. Já sei, temos o marco do saneamento básico, mas não vamos esquecer. Tem crianças que vivem, por exemplo, cidades, estados que estão com 90% sem o saneamento básico. E o fato de você não ter o saneamento básico significa que essas crianças têm problemas de crianças, ou seja, diarreia, vômito, etc., que até os 5 anos, a plasticidade do cérebro da criança, ela é enorme. Se você continuar sofrendo todos esses problemas da falta de saneamento, essa criança não vai conseguir levar a uma universidade. A única coisa que lhe resta é um ensino técnico. Então, pensar que enquanto não vem um saneamento básico universal, começar a investir mais em ensino técnico. Essa é a política pública para o Brasil ter mais produtividade. E também respeitar as leis em relação à concessão. Esse negócio que a gente ouve de vez em quando, o pedágio está muito caro, vou mandar o pedágio cair pelos 50%. Veja, quem ganhou o pedágio numa concessão, ele fez um fluxo de caixa. Ele calculou uma taxa interna de retorno com aquele valor de pedágio. Ah, é muito caro. Gente, mas vocês assinaram. O governo assinou, o governo do estado assinou aquilo. Você não pode romper contratos. Cada vez que você rompe contrato,
ou entra com uma retroescavadeira num pedágio, isso acaba prejudicando o ambiente de negócios. Esse tipo de coisa precisa acabar do Brasil. É coisa de republiqueta. Não pode fazer. Eu penso no povo. Eu também penso no povo, mas nós assinamos o contrato. Se o contrato não for respeitado, nós vamos continuar com esse problema. Veja, no curto prazo nós falamos, no longo prazo eu preciso de uma coisa só: produtividade total dos fatores, que inclui produtividade do capital, principalmente infraestrutura, através do respeito de contratos, e produtividade do capital humano, através de mais investimento no ensino básico e saneamento básico, e no meio tempo, mais fortalecimento do ensino técnico, que a gente precisa de tecnologia para aumentar o PIB. Porque, de acordo com a equação do Solow, o que ele diz? Um país cresce com 3 motores. Capital, que é o que eu não tenho. População economicamente ativa, não estamos mais fazendo filho, ou seja, a população economicamente ativa não cresce mais do que 0,7% ao ano, então eu não posso mais crescer por transpiração. Eu preciso crescer por inspiração, produtividade. Isso que o governo precisa pensar. E produtividade não significa simplesmente dar 600, 800 ou R$1.000 para a população. Isso é um problema que você tapa buraco. Agora, para termos um crescimento que não seja um crescimento de galinha, é pensar no crescimento de longo prazo, voltar à escola, pensar na equação de Solow e ver que eu preciso de produtividade, educação, respeito às leis, respeito aos contratos e trazer mais concessão do setor privado. Mas o governo... Gente, vamos parar com isso. O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro para investir. Vamos romper o teto de gasto. Se eu romper o teto de gasto e não tiver nenhum arcabouço fiscal, a curva de juros estipa. Nós já falamos isso ad nauseam aqui. Se a curva de juros estipa, todo aquele benefício que você deu, você tirou para o outro lado. Ou seja, o G sobe, que é investimento do governo, só que dado que a curva de juros estipou, consumo cai, investimento cai. Gente, isso já falamos várias vezes. Não adianta querer tirar investimento de teto de gasto. Não adianta achar que o governo vai tirar. Aliás, o governo poderia investir. Ele pode investir. Mas é impressionante como cada vez que a gente pensa em alguma coisa, a gente quer fazer uma PEC para aumentar os gastos. Eu não vejo nenhuma PEC para reduzir os gastos. Ou seja, você tem 1,5 trilhão aí de reais. Não tem nada que eu possa cortar para fazer mais investimentos? Não. É cada vez mais, gastar mais, gastar mais. Não tem problema, você gasta o quanto você quiser. Você tem dinheiro? Não. Você vai pedir dinheiro emprestado? Vou. De quem? Da população. A população vai pedir mais juro. Vai pedir mais juro, você está dando dinheiro de um lado e tirando do outro lado via maior taxa de juros. Dumas, agora indo